Mais desdobramentos para você, mais consequências da guerra. Países da União Europeia ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre o envio de ajuda humanitária ao território palestino. A gente falou um pouquinho sobre isso mais cedo, a gente traz mais informações agora para você. Lembrando que essa suspensão havia sido proposta pelo bloco na última segunda-feira, mas enfrentou rejeição de alguns integrantes. Vamos voltar a falar então com o Luca Bassani, que segue na Alemanha, em Munique, acompanhando de longe essas consequências do conflito. Luca, quais países se pronunciaram contra essa suspensão e como é que está a situação agora? Pois é, Lívia. Ontem pela tarde, a União Europeia disse que estaria reconsiderando o envio de ajuda para o desenvolvimento da Palestina, um fundo de cerca de 691 milhões de euros, aproximadamente 3 bilhões de reais, e nós vemos que há uma dissonância dentro do grupo sobre a continuação desta ajuda financeira ou não. Muitos dizem que a ajuda humanitária, que também vem através do dinheiro, essa sim continuará fluindo naturalmente, mas ajuda para o desenvolvimento, para a reconstrução de casas, muitos deles acreditam que deva ser reconsiderada, já que há indícios que no passado o Hamas utilizou o dinheiro não só de organizações não governamentais, mas também de outros governos do mundo que querem ajudar o povo palestino para sua própria causa, na construção de túneis e na aquisição de armamentos. O governo da Áustria já anunciou unilateralmente que não vai mais continuar mandando dinheiro para a faixa de Gaza, principalmente para as autoridades que controlam essa região da Palestina, ao mesmo tempo que o governo da Espanha se coloca contrário a essa reconsideração da União Europeia juntamente com a França. Eles acreditam que neste momento, considerando a delicada situação que passam os civis em Gaza, mais de 2 milhões de pessoas, grande parte deles civis inocentes, de pouca idade, na faixa aí dos seus 15, 17 anos, devem sim ser ajudados pelos órgãos competentes e, portanto, acreditam que tudo isso deverá ser discutido da maneira mais clara possível nessas reuniões de emergência que já foram anunciadas pelo bloco, tanto no domingo quanto ontem também pela tarde. Nós vamos continuar acompanhando, vendo se isso acaba chegando em um consenso e, obviamente, a posição individual de cada um dos países, já que, como eu disse, não é uma questão de convergência. Há muitos países que têm visões distintas sobre esse mesmo assunto. Pelo menos a ONU já deixou clara a posição, né, Luca Bassani? Antes de você entrar agora ao vivo com a gente, o Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, trouxe informações para a gente a respeito da posição do órgão de ser totalmente contra a esse cerco que impede o acesso pela população palestina a serviços básicos como água, energia elétrica, enfim, há essa postura da ONU contra essa privação de necessidades básicas dos palestinos e ainda há esse conflito dentro do bloco, dentro da União Europeia, sobre encaminhar essa ajuda, esse auxílio financeiro à Palestina ou não. Seguimos com mais reflexos para você, Rafael Colombo. Que dentre os habitantes da faixa de Gaza, há 25 brasileiros que demandaram auxílio do Itamaraty para conseguirem voltar ao Brasil. São cerca de 2.300 brasileiros, pouco mais de 2.000, o número ainda é incerto, né? Os pedidos de ajuda chegam e vão, né? Porque alguns têm passagens compradas e mais cedo nós informamos aqui que a primeira aeronave brasileira com brasileiros vindo de volta de Israel para o Brasil deve chegar a Brasília amanhã. A aeronave estava em Roma, aguardando autorização de Israel para embarcar de Roma em direção a Israel. A autorização foi dada e amanhã essa aeronave deve chegar ao Brasil já com um contingente de brasileiros. Ainda pequeno, claro, é o que o avião suporta. Um avião suporta, já tem outro avião em Roma para fazer uma segunda viagem de Roma para Israel e depois de Israel para o Brasil. A imensa maioria de brasileiras e brasileiros que pediram para voltar para cá são turistas, gente que estava lá a trabalho, mas há também gente que mora em Israel e na Palestina e pretende voltar ao Brasil ou definitivamente ou momentaneamente até que o mais grave da crise passe. Mas lembrando que no momento em que se discute uma eventual retaliação, um bloqueio a bens de primeira necessidade para as pessoas que estão na faixa de Gaza, é fundamental lembrar que são cerca de 2 milhões de habitantes, de 40 a 50 mil integrantes do Hamas, e dentre os 2 milhões de habitantes, 25 brasileiros, pelo menos,
são aqueles que pediram para voltar. É possível que existam outras que ainda não apresentaram os pedidos. Nós seguimos mostrando para vocês imagens inacreditáveis. Num canto da tela, no canto direito, imagens recuperadas dos piores momentos do confronto. E no canto esquerdo, imagens ao vivo. Lá agora são 3 horas e 11 minutos da tarde do 4º dia de confronto. O primeiro sábado, o dia de ataque surpreendente e violento, o mais violento da história de Israel, do Hamas contra Israel, com bombardeio, com homens entrando por terra, por ar, no território israelense, e a partir do domingo com a resposta israelense, que será muito dura. Afinal de contas, as autoridades israelenses já disseram que não há mais nenhum caminho para negociação, que a intenção agora é destruir, acabar com o Hamas, começando pelas instalações militares. Agora há pouquinho, o nosso entrevistado, o amigo daquele brasileiro encontrado morto, que morreu numa festa rave, lembrava que muitos desses pontos, em tese civis, atingidos pelo exército de israelense, são utilizados pelo Hamas para esconder terroristas, para esconder armamento, como hospitais e escolas, por exemplo. Nós seguimos com